Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho, ao nosso Mestre, por mais essa manhã maravilhosa que Ele nos concede o privilégio de estarmos aqui, compartilhando mais um devocional, uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através da sua rica, viva e eficaz palavra. E hoje, querido, nós vamos falar de um jovem, né? Um jovem que achou que tinha tudo, porque ele tinha muito dinheiro. Ele achou que tinha tudo, quando na verdade ele não tinha nada, né? Um jovem que fazia, né? Cumpria os mandamentos, as leis, mas que a sua alma não tinha a certeza da salvação. Ele estava sedento pela vida eterna, né? E a palavra do Senhor aqui em Marcos 10:17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aquela alma estava desesperada por uma resposta, né? Como eu alcançarei a salvação? Apesar de estar andando ali direitinho, fazendo as coisas, né, certinho, a obra dele, ele, vamos dizer assim, não matava, não roubava, não fazia mal, não, enfim. Ele, ao seu ver, né, ao olhar para dentro de si, ele achava que estava agindo corretamente, mas quando ele se prostrou, né, quando ele viu que Jesus ia caminhando e ele se ajoelhou, se prostrou ali nos pés de Jesus e disse: bom mestre, como eu faço para alcançar a vida eterna? Aquela alma estava sedenta por uma resposta, aquela alma queria ter a certeza da salvação. Ele sabia que tudo que ele estava fazendo ainda assim faltava alguma coisa, senão ele não estaria ali se prostrando aos pés de Jesus, perguntando sobre o que ele teria que fazer para alcançar a salvação. E Jesus ali lhes disse algo que aquele jovem se entristeceu, né? E aquela alma saiu dali amargurada, né? Com uma resposta que não gostaria de ouvir, né? Aquele jovem estava ali sedento por uma resposta de como ele faria para alcançar a vida eterna. Mas ele não ficou feliz com o que ouviu. Por quê? Porque o coração dele estava preso no dinheiro. O Deus dele era o dinheiro, o amor dele era as riquezas, estava na riqueza, né? Jesus falou ali somente sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Ele tinha tudo, mas faltava o amor ao próximo, o amor a Deus. A palavra do Senhor fala que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, né? Que para nós amarmos a Deus, nós devemos amar nosso irmão. E aquele jovem queria uma resposta, mas quando ele fez a escolha, a pior escolha da vida dele. Ele escolheu as riquezas. Ele escolheu os bens que a ferrugem e a traça corrói. Ele não escolheu ajuntar tesouros no céu, mas escolheu ficar com os tesouros da terra, pensando ele que viveria quantos milhares de anos, né? A vida é tão curta, é tão passageira para nos apegarmos a essas coisas terrenas. Devemos ajuntar tesouros no céu, né? Devemos focar em Jesus, na eternidade. O Senhor Jesus aqui não estava falando para o jovem: só se você for pobre que você vai alcançar a vida eterna. Não, é porque Jesus conhecia o coração dele, sabia que o coração dele estava na riqueza, e Jesus queria que naquele momento ele se desapegasse desse amor às riquezas e amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, né? Porque Jesus simplesmente falou para ele: se você quer me seguir, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aquilo doeu na alma daquele jovem, né? E aquela alma saiu triste, carregada por aquele corpo, porque a alma, né, está sedenta da salvação, a alma está sedenta do Mestre, né? De ter a certeza da vida eterna. Mas aquele jovem, né, que não tinha como aquela alma se decidir sozinha, precisava a escolha do jovem, né? Aquela alma está dentro daquele corpo e o Senhor nos deu
livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos trilhar. Então, queridos, aquele jovem saiu dali triste, com aquela alma amargurada, né? Porque teve uma resposta que não queria ouvir. Mas, queridos, o que é dinheiro? O que são coisas materiais perto da eternidade? É uma vida, a eternidade é um tempo que nunca se acaba, é para sempre, né? E a vida aqui na Terra é tão passageira para nos apegarmos em coisas, em dinheiro. Então, sim, hoje nos convida a fazer a escolha certa, né? Que é escolher Ele independente de qualquer coisa. Esse fundo musical, nesse louvor, fala assim que sem o Senhor eu não quero continuar. Se o Senhor não for comigo, eu prefiro não continuar, porque, queridos, nosso bem maior nessa terra é estar com Jesus, é andar com Jesus. E, infelizmente, aquele jovem fez uma escolha terrível, né? A escolha que mudou toda a vida dele. E hoje nosso título está dizendo assim, a escolha correta, né? A leitura é: em um encontro crucial, um jovem abastado questiona Jesus sobre a vida eterna, revelando a busca por algo que iria muito além desta existência. Embora ele observasse os mandamentos e se julgasse íntegro, algo essencial ainda lhe faltava. Você não experimentou momentos em que teve de tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre? Esse jovem encontrava-se justamente em uma situação como essa, mas algo lhe faltou para que tomasse a decisão correta. O amor que esse homem tinha pelas riquezas terrenas ficou à frente do seu amor a Deus, pois ele não foi capaz de atender ao pedido de Jesus. E ao se encontrar com Jesus, o jovem rico é confrontado em amor e a sua maior fraqueza então é exposta. Entretanto, isso ocorreu não para que o homem se envergonhasse, mas para que fosse transformado. O fato é que Jesus não nos confronta para nos abater, mas para gerar mudanças em nós. Por isso é essencial termos maturidade para encarar nossos erros e renovarmos a nossa mente segundo a palavra de Deus, para que possamos seguir Jesus livres de todo peso. O olhar de Jesus para você é repleto de amor, graça e perdão. Seguir Jesus é a chave para uma vida plena, mas ele nos chama a uma mudança total de nossas prioridades e valores. A entrega completa do nosso coração a ele. Esteja disposto a amá-lo e a entregar tudo o que for necessário para segui-lo, pois a jornada que passamos a trilhar com Jesus é única, cheia de amor, paz e transformação. Então, queridos, quando aquele jovem se prostrou ali diante de Jesus, sedento de resposta de vida eterna, de salvação, o Senhor falou a ele, né, que somente lhe falta uma coisa. Você guarda os mandamentos, só te falta uma coisa, e realmente só faltava uma coisa, né, que era o amor a Deus e o amor ao próximo, né, porque o amor, o coração daquele jovem estava em coisas e ele não fez uma boa escolha, né. E a frase do dia de hoje diz: escolher Jesus paralisa aquilo que está paralisando você. Então, quando a gente escolhe Jesus, unicamente Jesus, todas as coisas que estão paralisadas, tudo que está amarrado, que não anda, o Senhor começa a nos dar luz, nos dar direção, e nós conseguimos andar, aquela paralisia sai, em nome de Jesus, nós avançamos, nós somos iluminados e direcionados pelo nosso Mestre. E a palavra-chave de hoje é escolha. Né? Então, queridos, escolha Deus, escolha ser amigo de Deus, escolha Ele todo dia, renuncie tudo que te afasta do Pai, né? Todos os dias vem propostas, vem situações que querem afastar você do Senhor, mas escolha Deus, né? Essa palavra-chave de hoje é escolha, e em Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio, né, ouve conselhos. Jesus perguntou, né, para esse jovem, mas ele, infelizmente, não quis ouvir, né? Na verdade, o jovem perguntou a Jesus o que
né, poderia fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse, mas ele não quis ouvir, né? Porque o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. O sábio ouve conselhos, e aquele jovem não ouviu o conselho, não ouviu o que Jesus estava lhe falando, né? Que era algo tão importante, porque aos olhos dele aquela riqueza não tinha problema nenhum. Para ele podia continuar rico, mas se o coração dele estivesse em Jesus, né? Mas infelizmente o coração estava em coisas, em dinheiro, e ele achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada, né, queridos? E em Lucas 9:23 diz que se alguém quer me acompanhar, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Né? Então, muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos para seguir Jesus. Se alguém quer me acompanhar, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Diariamente negue-se a si mesmo. Então, queridos, a gente vai precisar sim renunciar a muitas coisas que nos afastam de Deus, muitas coisas que atrapalham a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. A gente vai precisar sim negar, renunciar, né, e olhar somente para Jesus, olhar somente para o nosso Mestre, que tem tudo de melhor para nos dar. Né? E vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, hoje nos colocamos em Tua presença, Senhor, para deixar os nossos corações em Suas mãos, ó Pai. Cuida, Deus, dos nossos corações. Não deixe que o nosso coração esteja preso em coisas, Senhor Jesus, dessa terra. Coisas, Senhor Jesus, que nos paralisam, mas que possamos, Senhor Jesus, somente estar olhando para o céu. Somente, Senhor, preocupados em juntar tesouros no céu, Pai. Que possamos nos desprender absolutamente, Senhor, definitivamente, de tudo que nos afasta de Ti. Deus, aquele jovem rico achava que tinha tudo, quando na verdade ele só tinha dinheiro. E dinheiro, o Pai, não compra a eternidade. Pai, aquele jovem se frustrou em sua frente, Pai. Se prostrou em seus pés, querendo resposta. Aquela alma estava aflita, Senhor, pela certeza da salvação. Mas, infelizmente, Deus, ele fez uma escolha. A escolha, Senhor Jesus, de amar ao dinheiro, de juntar, Deus, tesouros na terra. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Que os nossos corações estejam somente voltados a Ti, Pai. Que nós, Senhor Jesus, podemos estar somente focados em Ti. Pai queridos, ajuda-nos a fazer a escolha certa todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que nada que nos afasta de Ti, Pai, roube o nosso coração, a nossa mente. Que nós possamos, Senhor Jesus, desejar somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, Senhor, a viver. Ensina-nos, Senhor, a caminhar contigo, renunciando, Pai, tudo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, te louvo, te agradeço por essa manhã, por essa palavra, por todos esses amados, Senhor, que acompanham os devocionais todos os dias, que a vida deles seja repleta, Senhor, de muita paz, muita alegria, muita tranquilidade, Senhor, muito desapego com as coisas materiais, com o dinheiro. Deus, sabemos, Senhor, que se nós agradarmos a Ti, Deus, o mais o Senhor vai fazer por nós, porque a Tua palavra nos diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Senhor Deus, que o nosso coração possa agradar a Ti, que o Senhor possa nos dar, Pai, somente o que seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, Deus, por esse dia, por essa palavra, por todas as coisas. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e as nossas mentes, que possamos ser cheios de Ti, Senhor. Escolher a Ti todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém, amém. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.